Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Luísa e eu sou a criadora do Estudigram ou Instagram de Estudos, Lu ajuda quem estuda e daqui do canal do YouTube Luísa Galas. Então, bora lá pra mais um vídeo de repertório pop, dessa vez exclusivo do YouTube. Bora lá! Everybody got the reason, everybody got the way. We just catch it. People would laugh at me because I use big words, but they're exciting and descriptive words like enraptured and glorious. If you have big ideas, you have to use big words to express them, haven't you? Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma série que é N with an E, ou N com E em português, né? Bom, ela tem 3 temporadas, a primeira temporada tem 7 episódios, a segunda temporada tem 10 episódios e a terceira temporada tem 10 episódios também. Cada episódio tem em torno de 44 minutos, com exceção do primeiro, que tem 1h30, se não me engano. Eles se empolgaram no primeiro episódio. Ela foi gravada de 2017 a 2019 e, infelizmente, ela foi cancelada pela Netflix porque era pra ter tido uma 4ª temporada, sim. A classificação indicativa é para 12 anos e o gênero dela é de drama. Bom, gente, a narrativa da série ela é mais ou menos de 1890, então é uma série de época e não vem com essa história de tipo, ai, eu não gosto de coisas de época, eu não vou assistir. Cara, é tão atual essa série que chega até a ser um pouco assustador, mas não assustador de um jeito ruim também, tá? Não vai ficar com medo de assistir porque a série é pra 12 anos, então não tem nada demais, não fica com medo, tá? É bem fofa a série, bem tranquilinha, leve, enfim. Ela foi inspirada no livro Anne de Green Gables, que foi escrito pela autora Lucy Montgomery e foi publicado em 1908, então já faz mais de um século. Bom, agora o meu pedido é que tu assista a série se tu não assistiu ainda, porque se tu assistir o resto do vídeo, tu vai levar tanto spoiler. E, cara, eu quero tanto que tu assista se tu não assistiu ainda, porque se tu assistir o vídeo, tu vai perder toda a magia da série. Então, dedica um tempo pra assistir a série. Não é tão longa, são só 27 episódios, se for comparar com outras, né? Conheça a história da Anne Shirley, porque, sério, ela é tão fofa e ela é tão maravilhosa, tipo, em todos os posicionamentos dela. Tanto que na abertura da série, já vou dar um spoiler, tem na letra da música You are ahead by a century, que significa você está à frente um século. Então, tipo, literalmente, a pequena Anne está à frente a um século da época que ela vive. Então, bora ler a sinopse? Bora lá. Eu vou colocar aqui, tá? Como eu sempre faço, então acompanhem. Depois de 13 anos sofrendo uma infância de abusos entre orfanatos e casas de estranhos, a órfã Anne Shirley é mandada por engano para morar com um casal de irmãos de idade avançada. Munida de sua imaginação e de seu intelecto, a pequena Anne vai transformar a vida de sua família adotiva e da cidade que lhe abrigou, lutando pela sua aceitação e pelo seu lugar no mundo. Ai, gente, essa série é tão fofa, cara. Se tu não assistiu, vai lá, assiste. É original Netflix, né? Então vai lá na Netflix assistir. E depois tu volta aqui pra assistir o vídeo. E se tu já assistiu a série, bora lá pros temas. Então, gente, eu consegui extrair 20 temas, isso mesmo, 20 temas, muitos temas, porque essa série, ela traz diversas temáticas que são muito importantes para os dias atuais, como eu já tinha dito antes, não é mesmo? Primeiro tema, trabalho infantil na sociedade brasileira. Antes da Anne ser adotada, ela trabalhou em várias casas de família quando ela era menor e ela tinha que cuidar de várias crianças, sendo que ela também era uma criança. Então, tecnicamente, ela era adotada, só que ela não era tratada como filha, ela era tratada como, tipo, uma escrava, praticamente. Então, ela tinha que cuidar de várias crianças e, às vezes, os pais dessas crianças batiam na Anne quando ela não fazia um trabalho bem feito ou ela ficava se intrometendo na vida dos outros. I told her to have their supper on the table a half hour ago. Segundo tema, a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Bom, quando a Anne ela chega na casa dos Cuthberts, ela vê a Marilla e ela vê a cara de decepção da mesma, porque a Marilla estava esperando um menino, assim como o Matthew, só que o Matthew não falou nada, enfim. E a Anne ela vê a cara de decepção da Marilla e isso é muito comum no dia a dia, assim, do Brasil, porque muitas vezes os pais adotivos, eles querem uma criança de um gênero específico ou querem uma criança de uma idade específica, porque a Anne era uma menina já crescida, de 13 anos, né, não era uma bebê, e isso muitas vezes acontece no sistema
de adoção do Brasil. I'm not expecting a girl. It's a boy that I have come for. Terceiro tema, o conceito de família no século XXI. Bom, se tem como conceito de família a família tradicional brasileira, um pai, uma mãe, que unidos em união matrimonial, unidos em união é bom, né? Que unidos em matrimônio têm um filho, enfim. Se tu tá numa relação homoafetiva, se tu é um pai adotivo, se, sei lá, até se tu é casado com uma pessoa, tu se divorcia, já tinha filhos e se casa com uma outra, isso também não é conceito de família brasileira. Então, tem vários tipos de família hoje em dia, de organizações familiares, núcleos familiares. Então, nós temos um exemplo totalmente inusitado em Annie with an E, que não é um exemplo muito comum, porque é uma menina adotada, já crescida, de 13 anos, e ela é adotada por um casal de irmãos, que nunca se casaram na vida, sempre foram solteiros, e eles já são idosos, então eles já têm uma idade avançada. Então, é um conceito de família bem diferente do tradicional brasileiro, mas é uma família que deve ser considerada. I was just placing flowers in your guest rooms, in case you'd like to stay over. It's even more beautiful on you than in my imagination. Quarto tema, o combate ao bullying no Brasil. Bom, quando a Annie ela chega em Avonlea, ela é muito ridicularizada por todo mundo, e principalmente na escola pelos colegas dela, porque ela é uma órfã, né? Ela foi adotada por 2 irmãos, e também porque ela é ruiva e tem sardas, o que não era um padrão na época, né? Era bem difícil tu ver uma pessoa ruiva com sardas, ela era a única assim na cidade. Então dava pra ver que ela era estrangeira, então ela era ridicularizada por todo mundo, de nomes feios e também de olhares, que às vezes um olhar fala mais do que muitas palavras, né? Então ela sofria muito bullying por conta dessas características dela. You're ridiculous. Hey, look! It's a talking dog. Can you fetch too? Quinto tema, padrão de beleza e sociedade. Bom, como eu acabei de dizer, a Annie ela é ridicularizada por conta dela ser sardenta e ter o cabelo ruivo. Então ela tenta se encaixar num padrão de beleza e num dia lá ela dá uma louca e pinta os cabelos de preto, só que não dá muito certo, né? Então ela tem que cortar os cabelos depois, com os cabelos quase raspados. Mas enfim, ela tava tentando se encaixar num padrão porque ela via que a sociedade não aceitava ela do jeito que ela era. Sexto tema, caminhos para prevenir o suicídio no Brasil. Bom, tem um episódio lá que o Matthew, ele sofre um ataque cardíaco e ele acaba tendo que ficar de repouso e ele não pode trabalhar. Então ele se sente meio impotente e sem ter muita coisa pra fazer, ele fica deitado o dia inteiro de cama e a fazenda de Green Gables tá passando por um problema, então ele precisa, tecnicamente ajudar a Maryla e a Annie, só que ele não tem como fazê-lo. Então ele tenta se matar, ele tenta usar uma arma lá que ele tinha em casa, só que eu não sei direito, não deu muito certo. E daí no fim conseguiram impedir ele de se suicidar. E tudo isso era porque ele queria dar o seguro de vida dele pra Annie e pra Maryla conseguirem salvar a fazenda. Sétimo tema, desafios para a prática da leitura no Brasil. Bom, atualmente a gente tem a tecnologia que nos atrapalha muito pra gente conseguir ler, digamos assim. Ler a gente lê porque a gente quer, não é mesmo? Então a gente arruma um tempo, mas a gente normalmente fica tipo, vou ler, posso ficar no celular, não é mesmo? Mas naquela época, como não tinha tecnologia, né, eles tinham mais acesso à leitura, mas nem todo mundo gostava de ler. Mas o que eu queria dizer é que, como incentivo para a leitura, a Annie e as amigas dela fundaram um clube do livro no meio da floresta, numa cabana, onde elas podiam falar sobre leituras, discutir seus autores favoritos, usar sua criatividade e imaginação. Então tinha um incentivo maior porque elas conseguiam fazer isso em conjunto e também conseguiam trocar ideias, sabe? Não iam ficar lendo sozinhas, elas podiam se divertir juntas lendo os livros. I devote myself to my education here, just so you know. I created a story club and we write and critique each other's work. Oitavo tema, o papel da literatura na sociedade contemporânea. Bom, eu já tinha dito, né, que a Annie, ela vivia num orfanato e ela também vivia em casas provisórias. E em ambos os lugares,
ela não conseguia ler, porque as pessoas não deixavam ela ler, falavam que ela não podia. Inclusive, um dia pegaram ela lendo um livro e fizeram ela ficar de castigo segurando um livro a noite inteira, porque ela não podia ler. Então, ela se escondia e ia ler de madrugada, porque era o único jeito que ela conseguia se livrar desses pensamentos ruins, porque era o único momento que ela conseguia ficar sozinha, e ela achou a literatura uma maneira de refúgio mental. Squeak! Squeak! Freak! Squeak! Freak! Nono tema, a educação como veículo de mudança na sociedade. Nós temos o exemplo da senhorita Stacy, que ela chega para ocupar o cargo de professora depois que o Sr. Phillips saiu, e ela revolucionou o método de ensino, que antes era tradicional, tipo, os alunos ficam quietos e o professor fala, e era uma coisa meio chata, os adolescentes, eles não gostavam de escutar as aulas, porque, cara, tu ficar o dia inteiro lá escutando o professor, sabe, sem poder falar muita coisa, porque se tu falasse, tu ia ser punido, tipo, com régua, ficar virado pro canto. Então, quando a senhorita Stacy chega, ela revoluciona o método de ensino. Ela faz com que as crianças, elas tenham vontade de aprender, porque ela desenvolve o senso crítico deles, ela faz com que eles debatam assuntos da aula, ela também faz aulas práticas para indagarem eles. Enfim, tem até aquela aula que ela faz usando uma batata para produzir eletricidade, e as crianças acham o máximo porque elas não tinham eletricidade em casa, já que elas moravam no campo. Eletricidade era uma coisa só das cidades, então ela, tipo, mudou a forma que eles viam a educação. With a little ingenuity and some Prince Edward Island potatoes, we have electricity. Décimo tema, homofobia em questão no Brasil. Nós temos dois exemplos, que é a tia Josephine e o Cole, que nós temos assim. A tia Josephine, ela morava com uma mulher durante toda a vida dela, e ela dizia que elas eram melhores amigas, só que na verdade elas eram tipo namoradas, casadas, só que não no papel, porque é bem antigo, então não tinha como se casar ainda, infelizmente. Mas ela tipo meio que mentia que elas eram melhores amigas. Na verdade elas eram melhores amigas, né, mas tipo só melhores amigas, porque a sociedade não ia vê-la com bons olhos, ia tipo linchar. Imagina o que poderiam fazer se descobrissem que ela era lésbica. E o Cole, ele se sentia estranho em relação à maioria, porque ele sabia que ele gostava de meninos, mas ele não podia falar isso pra ninguém, sabe? Porque se ele falasse, sei lá o que poderia acontecer. E quando ele conhece a tia Josephine, ele se encontra tipo num refúgio, e daí eles começam a morar juntos, e então eles tinham que meio que mentir a orientação sexual deles. I'm the same as Josephine Barry. But with boys. Thank you for sharing that with me. 11º tema, violência urbana, um problema a ser enfrentado pela sociedade brasileira. Nós temos o exemplo do Jerry, que ele estava andando assim, carregando o dinheiro que Green Gables tinha conseguido. E daí vem dois caras e espancam ele e roubam o dinheiro. E esses são os mesmos caras que viram inquilinos depois da fazenda Green Gables. Então, nós temos esse exemplo, que o Jerry tava, tipo, de boas com o dinheirinho dele, e vão lá e fazem isso, assaltam e espancam ele. Então, temos um exemplo de violência urbana. 12º tema, pobreza em evidência no Brasil. Nós temos o exemplo dos guetos, que era onde as pessoas negras moravam. E lá era uma condição de pobreza quase que extrema, porque eles não tinham acesso às coisas boas da cidade, visto que eles eram negros. Então, por conta do tom de pele deles, eles não podiam acessar as coisas dos brancos. Tanto que eles não conseguiam direito nem ir ao médico, porque os médicos se recusavam a atender eles. Tinha, tipo, um médico que aceitava atender os negros. Então, era uma questão, tipo, de pobreza extrema. 13º tema, a persistência do racismo no Brasil. Bom, como eu acabei de falar, nos guetos eles eram pobres, mas temos vários exemplos de racismo durante a série. Mas o principal é o racismo sofrido pelo Sebastian, que é o melhor amigo do Gilbert, e eles foram morar juntos em Avonlea, e daí o Bash, o Sebastian conhecido como Bash. O Bash, ele sofre muito racismo porque, tipo, cara, as pessoas elas nem conheciam direito
os negros, tipo as pessoas brancas da cidade de Avonlea. Eles não conheciam os negros, eles tipo só tinham lido em livros. Então eles achavam aquilo horrível e eles só ficavam xingando praticamente o Bash. E daí eles ficavam, Gilbert, o que você fez? Por que você trouxe esse homem para essa cidade? Então eles sofriam um racismo assim extremo. 14º tema. Tem um dia que a Annie ela fala que ela sonha em ser noiva, mas não esposa. Ela diz que ela sonha ser tipo uma noiva que se veste de branco, que participa do casamento, mas ela não quer ser uma esposa, que no caso seria uma mulher que ficaria em casa o dia inteiro, cuidando das crianças e cuidando da casa. Ela quer estudar e descobrir a própria vocação dela. Então tem essa igualdade de gêneros que é tipo muito abordada na série, que a Annie ela diz que as mulheres elas podem fazer as mesmas coisas que os homens e até mesmo podem fazer melhor. Então não tem, tipo, por que ficar condenando as mulheres a ficarem só em casa, sendo que elas também podem estudar e trabalhar como os homens. Girls can do anything a boy can do, and more. 15º tema. Papel da mulher na sociedade brasileira. Como eu acabei de falar, elas eram tratadas como esposas, as meninas lá na série, enfim. Mas atualmente a gente ainda vê isso. Muitos homens ainda tratam as mulheres deles como um objeto que tem que ficar em casa cuidando dos filhos e não pode trabalhar, não pode ter tipo seu próprio dinheiro, enfim. E tem até uma frase que a Annie ela escreve naquele artigo que ela faz sobre o assédio sexual, que ela diz: mulheres têm importância por si só, independentemente dos homens. Women matter on their own, not in relation to a man. 16º tema. Desafios para reduzir os casos de assédio sexual. Nós temos 2 exemplos que eu me lembre, por enquanto, que são um dia que as meninas elas estão na escola e os meninos eles levantam suas saias para ver suas calcinhas e algumas elas falam, isso é coisa de menino, tudo bem, né? Não vamos se preocupar com isso. E a Annie, ela diz uma das frases mais icônicas da série, que é: uma saia nunca é um convite. E nunca é um convite mesmo. Bloomies! Knickers! A skirt is not an invitation. E o segundo caso, que é um caso mais sério, é quando a Josie ela é assediada pelo Billy. O Billy leva a Josie pro lado de fora de uma festa e daí ele beija ela à força, ela não queria beijá-lo. E ela estava prometida a casamento pro Billy. Só que assim, naquela época, quando tu beijava ou abraçava um homem, tu não era mais digna de matrimônio, era quase assim. Tu era vista como suja, não era mais pura, não podia mais casar, os homens iam ver com maus olhos, enfim. A Josie ela ficou super assustada com o ocorrido porque ela não queria ser beijada pelo Billy e foi contar para as amigas dela porque, sério, ela estava muito assustada. E o Billy, não contente, contou para toda a festa que eles tinham feito mais do que só um beijo. E daí a família dela começou a falar: nossa, Josie, como que tu foi deixar isso acontecer? Agora as pessoas vão ficar te julgando, e isso e aquilo. E a sociedade achou lindo o que o Billy tinha feito. E a Josie, nossa, que horror o que ela deixou ele fazer. Nossa, ela não podia ter deixado ele fazer isso. Então estavam tratando o comportamento do Billy como totalmente normal, porque ele era homem, e o comportamento da Josie, que não queria ter sido beijada, como algo sujo e horrendo de ter sido feito. Stop it. You're pretty everything. No. Stop. Nesse mesmo artigo, a Annie ela escreve uma frase que, tipo, cara, é tão atual, mas tão atual, que é a seguinte: merecemos o direito de autonomia de nossos corpos e de sermos tratadas com respeito e dignidade, de dizermos pare e sermos ouvidas, em vez de desacreditadas e escutar que homens sabem mais sobre nossos direitos e desejos do que nós. 17º tema. A importância do movimento feminista na luta pelos direitos das mulheres. Nós temos o exemplo da Annie, em vários casos da série, porque ela é perfeita, mas ela publica esse artigo que eu falei porque ela ficou revoltada com o caso de assédio sexual que a Josie sofreu, então ela vai lá escondida e publica um artigo no jornal do colégio, o que revolta todo mundo depois. Mas ela fala sobre o feminismo e sobre machismo, só que claro que não explicitamente, porque isso não eram esses não eram termos usados naquela época, né?
mas ela escreve a seguinte frase: mulheres não se completam com um homem, mulheres já são completas quando chegam ao mundo. Feminism. What an incredible word. Very intriguing. But what exactly does it mean? A gender balance? 18º tema: liberdade da imprensa e democracia. Bom, quando a Anne ela escreve esse artigo sobre os direitos das mulheres, enfim, que o nome do artigo é O que é justo, o conselho fica muito bravo com o artigo e daí decide censurar o jornal do colégio. Então os estudantes não podem mais escrever no jornal do colégio, só que os alunos eles ficam totalmente revoltados com essa situação e eles vão lá e fazem um protesto pacífico na sede do conselho de Avonlea. Só que os caras do conselho eles ficaram ai, o que essas crianças estão pensando? E daí de madrugada eles roubaram a impressora e também atearam fogo no colégio. Então o colégio não sobrou nada, só sobrou uma lareira que era de ferro. Então a gente vê como que a imprensa ela é o terror das pessoas que são retrógradas, sabe? Que não aceitam o que é novo. We are here to be heard. Even though we tried to silence our voices, well, we have a message for you. Décimo nono tema: a questão indígena no Brasil. Nós temos o exemplo dos indígenas que eles aparecem na 3ª temporada e nós temos a amiga da Anne, que é a Caquette, que ela é roubada da família dela porque a igreja falou assim: nossa, vocês têm que levar os seus filhos, falando para os indígenas, vocês têm que levar seus filhos para estudar conosco, porque eles vão ter um ensino de qualidade. Só que quando eles chegaram lá, os indígenas, os pequenininhos, tipo a Caquette, eles tiveram seus nomes modificados para nomes inglesados. O nome da Caquette virou Hannah, e eles não podiam falar a língua deles, eles tinham que aprender inglês, e eles tinham que ficar para sempre, praticamente, dentro desse colégio, tipo um internato, eles não podiam mais ver os pais. Então, eles estavam perdendo sua cultura, seus rituais, sua língua, e eles tinham que falar inglês. Eles não podiam ter cabelos longos, eles tinham o cabelo até aqui, tiveram que cortar. Então, tudo isso porque o homem branco acha que tem que dominar os indígenas, que os indígenas não podem ter sua própria cultura. E por último, mas não menos importante, 20º tema: o desafio de se conviver com a diferença, que foi o tema do Enem de 2007, então já faz um tempão, mas ele se encaixa em praticamente todos os temas que eu trouxe aqui, porque toda a cidade de Avonlea teve que lidar com a diferença, e às vezes as pessoas não conseguem conviver com as diferenças, elas acham que só o jeito que elas vivem é o certo, né? Então nós temos o exemplo dos homossexuais, dos negros, dos indígenas, dos órfãos que foram adotados. Então são várias situações que as pessoas precisam se adaptar, porque não é porque é diferente que é errado. Então bora lá para um exemplo de introdução de redação. Então, pessoal, eu escolhi o tema Conceito de Família no século XXI e a minha introdução ficou assim. A série televisiva da época Annie aborda a história de Anne, uma menina de 13 anos que foi adotada por um casal de irmãos solteiros e idosos que vivem numa cidade interiorana. A família é então julgada pela sociedade, visto que o núcleo familiar não se adequava aos padrões patriarcais. De maneira análoga no Brasil, o conceito de família ainda é, na maioria das vezes, o tradicional. Isto é, a união matrimonial de um homem e uma mulher que geram descendentes. No entanto, faz-se necessário o reconhecimento dos diversos tipos de organizações familiares, como adoção e relações homoafetivas. Além disso, é imprescindível o respeito para com essas famílias, porquanto normalmente são alvo de preconceito por parte da população conservadora. Então, gente, eu usei a série para exemplificar o tema, e os meus 2 argumentos é que é necessário o reconhecimento dos tipos de famílias e também o respeito para com elas.
Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem aqui se vocês já tinham pensado em usar Any with Any na sua redação. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Ativem o sininho para não perderem as notificações. E se vocês não assistiram os últimos vídeos, aqui temos 2 para vocês assistirem. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!